gente vai fazer a configuração do Novocon, tá? E eu quero te mostrar aqui de forma bem rápida qual foi a ligação que eu fiz, tá? Para que você também consiga fazer quando você for configurar o Novocon. Utilizando o cabo de configuração, olha aqui, ó, cabo de configuração, lá na outra ponta, o conversor serial para USB, tá? E eu liguei ali, ó, uma fonte, tá vendo? Tem uma fonte ali na tomada que é justamente que já está alimentando o Novocon. Então, para fazer a configuração, somente o cabo de configuração é necessário. E uma fonte, né? Uma fonte 24 volts. Então, uma fonte 24 ali ligada na tomada, o conversor que já vem junto no cabo, né? E o cabo de comunicação ligado no Novocon na porta de comunicação, tá? Que é as portas laterais, tá certo? Aqui ele tá dando esses erros porque a gente justamente vai fazer a configuração, né? Ele tá provavelmente configurado, mas não tá enxergando sensor nenhum, nem nada, e tá configurado para outra coisa que a gente não vai utilizar. Por isso que tá dando esses erros, tá certo? Mas depois de configurado, ele vai ficar certo, ele vai funcionar certinho. E ali no computador, eu já estou com o software aberto, ó, o Novocon Configuration Tool, que aí depois eu vou colocar aqui a minha tela e a gente vai fazer a partir da minha tela aqui a configuração, tá certo? Então, pessoal, estou aqui agora compartilhando a minha tela do meu computador, tá? O Novocon, ele já está ligado aqui, conforme você viu no vídeo anterior. Já está ligado no meu computador, né? Está alimentado com a fonte 24 volts, o cabo de configuração e o conversor de serial para USB, e está ligado no meu computador, tá? Antes de mais nada, eu quero te explicar duas coisas. Primeiro, o endereço, o Novocon, ele precisa de um endereçamento para a rede Modbus, tá? E para a gente realizar esse endereçamento é através dos Deep Suites. Então, para fazer a configuração, a gente vai acessar o Novocon via Modbus ou BACnet, né? Então ele precisa estar endereçado. Então, na parte superior do Novocon, ele tem uma tampinha, né? Quando você abre essa tampinha, você encontra esses Deep Suites lá dentro, tá? Então é importante que esteja endereçado. Então você pega ali, se você vai configurar um Novocon, você pega o Deep Suite número 1 e coloca na posição lógica 1, coloca na posição ON, ligado. Ele já está endereçado, aí o software vai conseguir achar o Novocon na rede, né? Enfim, se você está fazendo uma rede já com vários Novocons, cada um vai estar com seu endereço, certo? Você vai ter que endereçar cada um com um endereço diferente. E outra coisa importante, o Deep Suite número 10, a gente usa ele se eu quero trabalhar ou em BACnet ou em Modbus, tá certo? Isso vale para o Novocon S, para o Novocon L e para o Novocon XL. Para o Novocon M, segue as mesmas instruções, só que agora o Deep Suite que me diz se é Modbus ou BACnet é o Deep Suite número 8, tá certo? Deep Suite número 8. Beleza? Feito o endereçamento, configurado o Deep Suite, qual que a gente vai usar, se é Modbus ou BACnet, para configurar tanto faz, se você quer fazer em Modbus ou BACnet. O software tem as duas opções. Após feito esse endereçamento e configurado o Modbus ou BACnet, é importante, você precisa baixar o software é grátis, tá? Então no site da Danfoss, você consegue entrar no site da Danfoss e baixar o software. Eu entro no danfoss.com, tá? E digito Novocon Configuration Tool. Ele já me manda aqui, ó. Vamos ver. Já mostrou vários resultados. Aqui, ó. Novocon Configuration Tool. Ele me mostra aqui um manual. Você pode baixar esse manual, tá? Deixa eu ver se aqui tem. Aqui, ó. Software. Novocon Configuration Tool Software. Você clica aqui, ó. Ele já tá baixando, tá? Eu já tenho o software baixado e instalado no meu computador.
Então você não precisa se preocupar. É só clicar aqui no Novocon Configuration Tool, ele já baixa, certo? Então eu já tenho o software aqui, não preciso baixar, vou abrir o software. Quando eu abrir o software, primeira coisa, se eu vou escolher Modbus ou BACnet, o baud rate, a porta que meu Novocon tá ligado, no caso aqui eu sei que é a porta 13, tá? Eu coloquei só 6 endereços para ele buscar, para ele não ficar, como eu tô com um Novocon só, para ele não buscar em todos os endereços, ele vai buscar só nos 6 primeiros e já vai achar esse cara. Então eu dou um OK aqui, ó, ele vai fazer uma varredura para tentar encontrar esse Novocon. Então eu já vejo ali, ó, que ele já encontrou esse Novocon, certo? Só vai terminar a varredura. Se tivesse mais na rede, apareceria aqui nessa tela aqui do lado esquerdo, tá? Então eu sei que ele encontrou um Novocon, certo? Eu resetei esse Novocon para as configurações que ele vem de fábrica, tá certo? Então, quais configurações a gente precisa fazer? Primeira coisa que a gente vê aqui no software, se eu precisar fazer uma busca dessa novamente, eu posso vir aqui em Settings e fazer a busca novamente, tá? A gente tem aqui, ó, 6 abas. A gente vai, de fato, usar 4 delas, tá? Configuration, Operation, Browser, para quem for fazer automação, e Energy, tá? O que a gente consegue ver na aba Configuration? A gente já começa aqui decidindo se eu vou usar o Novocon de forma, se eu vou fazer um controle analógico, ou seja, um sinal discreto de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, ou se eu vou trabalhar no digital, que é via rede, via Modbus ou BACnet, tá? Eu faço essa escolha. Então ele vem configurado para o digital, para ser comandado via rede, tá? Então no caso, vamos supor que eu vou trabalhar com sinal de 0 a 10. Eu vou passar aqui, ó, para o analógico, certo? Repare que ele já me deu um alarme quando eu passei para o analógico, tá? Já já a gente vai ver o que é esse alarme. A gente pode escolher aqui se eu vou trabalhar com aquecimento ou refrigeração, tá? Nesse caso, eu vou deixar a refrigeração, certo? Aqui eu vou selecionar qual válvula que está no meu atuador, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou olhando para a válvula, é uma válvula DN20 High Flow, tá? Que é alta vazão. Então é essa válvula aqui, ó. Quando eu seleciono a válvula, repare que ele já traz de forma automática os valores de vazão da válvula. Então ele fala, ó, o valor máximo nominal da válvula é de 1.900 litros por hora. É isso que você quer usar no aquecimento ou na refrigeração? Se não for, aqui é minha chance de mudar. Então, o comissionamento que antes eu faria direto na válvula de forma mecânica, se eu estou usando o Novocon, eu posso fazer esse comissionamento por aqui. Falar, não é 1.900, é só 1.300, por exemplo, certo? E aí ele configura para 1.300. Eu também posso digitar aqui em cima, se for o caso, como eu estou usando só na refrigeração, ó, se eu digitar aqui 1.300, ele já vai partir. Ele já vai atualizar aqui para baixo 1.300 também, certo? Se eu estivesse usando em heating, ele atualizaria o set heating, tá? Então eu fiz a minha configuração da vazão máxima, fiz o comissionamento da válvula. Então isso daqui a gente ganha muito tempo se, por exemplo, eu estou fazendo uma rede que tem, sei lá, 30 Novocons, 30 válvulas por pavimento. Então eu vou lá por pavimento e faço essa configuração tudo pelo computador, eu não preciso subir na válvula para comissionar. Na hora da instalação, o meu instalador vai deixar a válvula em 100%, certo? Só que aqui eu venho e coloco quanto que eu realmente quero. Não quero 100%, eu quero menos, eu quero só 500 litros por hora. Para cada fan coil eu faço isso, se forem diferentes. Se forem todos iguais, eu posso selecionar todos de uma vez e mudar essa vazão todas de uma vez, certo? Outra coisa que a gente pode mudar aqui, ó, é a velocidade de atuação do Novocon, tá? Essa válvula que a gente está usando aqui, uma DN20 High Flow, eu sei que ela tem um curso de 4 milímetros, tá?
4 milímetros para fazer o curso completo da válvula. Então, se eu sei que ele demora 24 segundos por milímetro, eu posso simplesmente fazer essa conta e descobrir que eu vou demorar 96 segundos para fazer o curso completo da válvula, né? Ou 1 minuto e 36 segundos, enfim. Eu posso mudar essa velocidade de segundos por milímetro, eu posso deixar mais rápida, né? Sempre tomando cuidado, porque velocidade de abertura e fechamento muito rápido, num sistema hidrônico, você pode causar golpes na linha. Então a gente nunca recomenda que você deixe em 3 segundos ou 6 segundos, né? Normalmente 24 segundos é bem ok. Para algumas aplicações a gente deixa em 12 segundos, tá? Aqui você tem algumas opções de como que você quer que os LEDs funcionem no atuador, tá? Eu recomendo que você deixe no normal, porque se ele der algum alarme ou der alguma falha, você consegue ver através dos LEDs, não só através do software, tá? Mas você tem a opção de mostrar somente alarmes, você tem a opção de desligar tudo, tá certo? Eu não recomendo. Recomendo que você deixe na posição normal, certo? Passamos pela aba Configuration. Vamos para a aba Operation. Toda vez que a gente troca de aba, ele já atualiza o Novocon com as configurações que foram feitas na aba anterior. Então aqui, ó, ele já está no modo analógico, tá? Refrigeração. Aqui ele vai mostrar, eu vou escolher como que você quer ver o feedback do atuador, o feedback de vazão, né? Você quer ver realmente em litros por hora, você quer ver em galões por minuto, ou você quer ver em porcentagem da válvula, tá? Como que você quer informar esse set point? Isso daqui é importante para quando você está utilizando no modo digital, porque na nossa aplicação aqui, nesse exemplo, eu vou trabalhar com sinal analógico. Então é um sinal de 0 a 10 volts. Então, na verdade, eu venho aqui nessa aba e seleciono qual tipo de sinal que eu vou trabalhar. 0 a 10, 0 a 5, 2 a 10, 5 a 10, ou se for corrente, 0 a 20 e 4 a 20, né? Se eu estivesse trabalhando como digital, que é informação de abertura e fechamento através da rede, através do Modbus ou do BACnet, eu precisaria informar isso em litros por hora, galões por minuto ou porcentagem. Como que meu CLP ou meu supervisório vai escrever dentro da variável do Novocon? Se normalmente se usa em porcentagem, né? Quando está usando via digital, se usa em porcentagem e se deixa o feedback em litros por hora. Por que litros por hora? Porque é mais fácil da gente enxergar, né? Quantos litros por hora? Ou litros por hora ou porcentagem, né? Essas são normalmente as aplicações. Então a aba Operation a gente faz isso. Se eu for trabalhar com sinal de analógico, é aqui que eu seleciono qual sinal que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar com rede digital, aqui que eu seleciono qual o tipo de variável que eu vou escrever, certo? Como eu comentei com vocês, o Novocon também ele pode ser um BTU meter. Ele sabe a vazão que está passando e a gente tem a opção de colocar sensores de temperatura. Então ele pode informar a potência consumida, a potência térmica, tá? E aqui eu seleciono se eu quero em kW ou se eu quero em BTU por hora, né? BTU hora, certo? Aqui ele tem a faixa de alarmes, né? Ele tem todos os alarmes que podem aparecer aqui. Nesse momento ele está falando que tem um alarme sem sinal de controle, tá? Por que isso? Porque eu liguei o cabo de configuração somente e falei para ele que ele vai trabalhar de forma analógica. E ele não entendeu porque não tem nenhum sinal de 0 a 10 entrando nele. Por isso que ele deu esse alarme, tá? Isso é esperado para o que a gente tem aqui na bancada, porque eu realmente pluguei só o cabo de configuração, né? Não pluguei o cabo de sinal ainda, né? Então, tudo certo. Repare, se eu passar para o digital é como se eu fosse trabalhar com ele de forma pela rede. Informação sobre fechamento através da rede Modbus ou BACnet, né? Então ele já some os alarmes
E olha só que interessante, eu posso até fazer um teste da válvula nesse caso, que é o quê? Eu vou voltar aqui para vazão nominal da válvula, que é 1900, tá? Então, quando eu voltar para cá, ele vai atualizar para 1900. Ele está abrindo a válvula. Por quê? Porque eu coloquei um limite de 1900, valor máximo, e ele está com set point de 100% e está no digital. Então, ele não depende mais de um sinal analógico, ele está dependendo somente desse set point, tá? Que nesse caso, quem vai estar escrevendo esse set point é o CLP, ou eu posso vir aqui e fazer um teste. Deixa ele chegar aqui em 1900, que a gente muda esse valor para a gente poder ver a válvula funcionando. Eu vou fazer o seguinte, ó, só para esse caso, eu vou colocar na velocidade mais rápida, porque aqui a válvula está na bancada, então ela não tá na instalação, né? Então só para a gente ver. Então, ó, ele chegou nos 1900. Se eu colocar aqui, por exemplo, em 50%, eu consigo ver a válvula fechando e aqui ele já vai me informar a vazão que está passando na válvula, olha lá. Tá vendo? Ele começa a modular essa vazão. A válvula foi para 50%. Certo? E aí eu posso, inclusive, se eu estiver trabalhando com digital, eu posso brincar aqui, tá? O nosso caso, o nosso exemplo é o analógico. Eu vou deixar em digital por enquanto, só para a gente ver mais algumas informações. Aqui a gente tem no browser uma lista de todos os endereços. Então, a gente vai ver isso na próxima aba, tá? Mas aqui a gente tem todas as variáveis e os endereços de cada variável, se eu quiser botar isso no BMS ou no supervisório, enfim. E por último, na aba Energy, eu consigo ver, olha só, eu consigo ver algumas informações muito interessantes, tá? Sobre energia. O Novocom, ele consegue fazer um gerenciamento de energia, tá? Então, por exemplo, de cara eu já consigo ver a vazão que está passando na válvula. Ele me informa a vazão que está passando na válvula e ele me informa temperatura de entrada e saída do fan coil. Nesse caso, ele não está informando porque eu só pluguei o cabo de comunicação. Ele precisaria do cabo de sensores para conseguir ler essas temperaturas, né? Mas quando eu colocar o cabo de sensores, ele vai ler T1 e vai ler T2. E vai me mostrar aqui, ó, o delta, tá? Então, ele já vai me mostrar qual o delta de temperatura entre T1 e T2. Vamos lá, se ele consegue ler variação, se ele consegue ler vazão e variação de temperatura, delta T, a gente sabe que a fórmula do calor, né, é QMC delta T. Ele consegue calcular a quantidade de energia térmica consumida naquele fan coil e mostra nessa tela, tá? Só mais uma vez, esse é o software de configuração, mas tudo que tem nessa tela, existe uma variável para que você tire essa informação daqui e coloque no seu supervisório. Então dá para você montar tudo que você está vendo aqui no seu supervisório, tá? Minha aplicação não tem aquecimento, então não vai ter essa telinha vermelha, vai ter só a azul, certo? Então aqui ele vai contabilizar quanto de potência térmica ele consumiu, tá? Aqui eu tenho que fazer uma configuração para colocar isso, né? Eu falo, ó, eu peço para ele ligar essa função, né? E aí, a partir desse momento que eu peço para ele ligar, ele começa a monitorar. Aqui o Power Mission, o que ele está fazendo? Ele vai me mostrar quantos kW, ou se eu posso mostrar em BTU hora, quantos BTU hora aquele fan coil está consumindo de forma instantânea, naquele momento. Para que isso serve? Imagina que eu tenho uma central de água gelada que vai me dar, vou dar um chute, sei lá, 300 TRs. E cada consumidor, cada sala, cada cliente, cada loja do shopping, enfim, tem um valor de TR ou de BTU que ele pode consumir no máximo, certo? Vamos supor que cada cliente, um cliente específico, pode consumir 20 TR, tá? E aí, esse Power Emission está me dizendo quanto que você está consumindo instantâneo naquele momento. Então, por exemplo, vamos supor
que eu tenho um cliente que ele vai consumir no máximo 100 BTU, por exemplo. Um cliente pequeno ele vai consumir no máximo 100 BTU. 100 mil BTUs, né? O que eu consigo ver? Eu consigo, nessa variável, ver quanto ele está consumindo de forma instantânea, tá? E se ele for passar dos 100 mil BTUs? Eu consigo fazer uma limitação disso, tá? Existe aqui, ó, Power Limitation, que eu posso limitar esse consumo do meu cliente. Então, se ele estiver passando do limite que eu estabeleci para ele, a própria válvula ignora o sinal de controle e se modula para manter o limite máximo de, por exemplo, 100 mil BTUs ou de 200 mil BTUs, enfim, o que for, né? O limite que for estabelecido, tá certo? Então isso, porque se eu tenho uma central de água gelada limitada, se eu tenho um consumidor consumindo mais do que deveria, ele eventualmente vai prejudicar todos os outros consumidores, né? Então eu tenho uma forma de limitar essa potência máxima térmica que ele vai consumir. Isso no atuador, tá? Tudo no atuador, certo? Aqui, a gente falou que a gente está trabalhando na refrigeração. Uma outra... Deixa eu passar isso aqui para quilowatt. Uma outra coisa que a gente consegue setar é... Se eu fiz o projeto e eu quero que a serpentina tenha um ΔT de 6 graus, eu posso setar esse ΔT de 6 graus aqui, tá? E se eu tenho, por exemplo, que a alimentação do meu fan coil é 7 graus e o delta é 6, eu sei que tem que voltar a 13, certo? E aí eu posso fazer algumas configurações aqui na parte de baixo, que é o que? Por exemplo, aqui não tem nada ativo, mas além do Power Limitation, que é ele limitar a potência máxima, eu posso fazer um controle de ΔT, tá? Ele pode manter um mínimo ΔT, ou ele pode manter o ΔT de 6. Então, o que isso quer dizer? Se o atuador identifica que o ΔT da serpentina está diminuindo, ele ignora a automação. Isso é uma opção, tá? É um opcional. Ele ignora a automação e corrige o ΔT para que você não tenha problemas de síndrome de baixo ΔT e uma baixa eficiência na central de água gelada. E corrige o ΔT, e depois que você corrigir o ΔT, ele devolve o controle para a automação. Isso é uma opção, tá? Se você não quiser essa opção, é só deixar não ativado, beleza? Guilherme, não quero trabalhar com ΔT, eu quero trabalhar com temperatura de retorno. Ele pode fazer a mesma coisa, só com a temperatura de retorno. Então, se a água começa a voltar mais gelada do que 13 graus, começa a voltar a 11, a 10, por exemplo, que me dá indícios de síndrome de baixo ΔT, ele pode fazer a mesma coisa. Para de controlar através do controle... ou do controle Modbus ou do controle de sinal analógico, para de controlar através da automação e passa a controlar em função da temperatura de retorno. Resolveu o problema da temperatura de retorno, ele devolve o controle para a automação, tá certo? Então, essa é a cara do Novacom Configuration Tool. Na aba Configuration e Operation, a gente faz as principais operações, né? Aqui no browser a gente tem os endereços, e aqui na aba Energy o que a gente consegue fazer de gerenciamento de energia e configurar o que a gente vai querer trabalhar aqui, né? Tá certo? Acho que deu para fazer um bom overview do que é o Novacom Configuration Tool, e já dá para começar a brincar, começar a fazer algumas coisas interessantes com a ferramenta. Tá certo? We are engineering tomorrow.